Não somos inferiores por quê? Porque ontem a Inglaterra jogou contra o Brasil. Quem assistiu esse jogo? Ah, muito bom. Muito bom. A gente tem portugueses aqui hoje também, amém? Como o Joshua, que está de Portugal aqui hoje. Temos pessoas da Guiné-Bissau também aqui hoje. Mas eu acredito que a maioria é brasileira, não? E ontem o Brasil jogou contra a Inglaterra aqui no Wembley. E eu estava nervoso assistindo esse jogo. Porque o time da Inglaterra está muito forte, muito. Com o Foden, com o Bellingham, não... Nossa, muito forte. Mas nos últimos minutos, nós temos o garoto prodígio. E claro que ele veio do Palmeiras, amém? Eu sou de São Paulo, eu sou palmeirense. O Endrick fez o gol para o Brasil, não? Mas se vocês forem ver, 2 dias atrás eu estava jogando futebol aqui com a igreja, com os irmãos. O Kenny estava lá também. O Juliano estava lá também jogando futebol. E, irmãos, jogar futebol com ingleses é muito ruim. Quem? Não foi uma boa experiência. Eu estou quebrado daqui. Eu cheguei já... Eu tirei meu tênis, que eu não tinha chuteira, então eu vou jogar descalço. Não. Eu tirei meu tênis para jogar. Eu consegui ficar só 5 minutos sem tênis, porque eles pisam no seu pé. Eles chegam na bola assim, já... Enfim. Não foi futebol, foi um kung fu com ping-pong. Alguma coisa assim. Não. Mas eu quero animar vocês porque nós temos reuniões durante a semana também. Não é só de domingo que temos reuniões. Eu quero animar todos a estar durante essa semana. Irmãos, irmãs e amigos, imagina um jogo de futebol em que você tem a sua camisa do seu time, no meu caso, a camisa do Palmeiras. Você tem as chuteiras lindas e maravilhosas do CR7. Imagina que no jogo de futebol você tem todos os 11 jogadores ali, preparados, prontos para jogar, com um técnico, com um juiz. Diferente do jogo que jogamos, mas com um juiz que marca faltas. Imagina isso. E na hora de jogar, você começa a jogar de cabeça baixa, a passar a bola assim, a jogar meio estranho. Ainda que você tenha tudo, ainda que você veio aqui hoje, você pode estar usando um terno aqui hoje. Você pode estar hoje aqui animado, você teve o seu café da manhã hoje. Mas se nós não estamos em espírito aqui, não faz sentido. Precisamos estar em espírito, amém? O título da aula hoje, cheios do Espírito Santo ou de si mesmo. Cheios do Espírito Santo ou de si mesmo. Vamos para uma escritura em João capítulo 15. Hoje nós vamos estudar na Bíblia sobre o Espírito Santo. Agora, pessoas infelizmente têm muitos conceitos sobre o Espírito Santo hoje. E muitos desses conceitos são conceitos falados mais do que conceitos lidos na Bíblia. João 15, versículo 26. Sim, precisamos da Bíblia, não? Mas precisamos também do Espírito Santo. Antes de ler João 15, eu vou orar para a gente aqui. Pai amado Deus, obrigado, Pai, por estarmos reunidos aqui hoje, Deus. Eu sei que é uma oportunidade incrível, Pai, da gente poder glorificar o Senhor, Pai. Eu oro, Pai, para que saiamos daqui hoje, Deus, cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Eu oro para que nós aprendamos na Bíblia, Deus, como alguém consegue estar cheio do Teu Espírito Santo, Pai. E não saiamos daqui cheios de nós mesmos, já pensando no que a gente vai comer, já pensando no trabalho que a gente vai ter que fazer amanhã. Não, Deus, não é sobre nós, mas é sobre o Senhor, Pai. Eu oro também, Deus, por favor, pela avó do Ricardo, Pai, que infelizmente hoje foi lá para o hospital. E a nossa irmã Bruna está junto com ela. Deus, por favor, faça um milagre aí, Deus, para que a avó do Ricardo possa se recuperar, Pai. Eu oro por tudo isso em nome de Jesus. Amém? João 15, 26. A Bíblia diz: quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará ao meu
respeito. Então, nós vemos que o Espírito Santo ele é mencionado antes dele chegar aqui na terra, em Atos 2. Jesus já falava sobre um conselheiro que viria após Jesus deixar a terra. Então Jesus ele precisaria morrer, ele ressuscitaria, andaria 40 dias com seus discípulos pregando sobre o reino de Deus. Mas depois ele ascenderia aos céus. E é nesse momento, em Atos 2, quando nós temos o dia do Pentecoste, e o Espírito Santo ele desce aqui na terra, amém? Agora, qual é o objetivo do Espírito Santo aqui na terra? Foi de literalmente, irmãos, substituir Jesus Cristo. Nós acreditamos na Santíssima Trindade, não? Deus, que é o Pai, Jesus, Filho e o Espírito Santo. Todos são um só, amém? Ainda que sejam 3 pessoas diferentes. É como a água. A água tem 3 estados diferentes: líquido, sólido e gasoso. Assim como Deus. Então, o Espírito Santo ele veio para substituir Jesus. Agora, imagina só, Jesus aqui hoje. Jesus sentado nessa cadeira aqui hoje. Você gostaria de falar com Jesus? Uau, imagina isso. Jesus aqui hoje. Você tem a oportunidade de conhecer, de perguntar, de falar com Ele. Mas nós temos Jesus aqui hoje, por meio do Espírito Santo, amém? Hoje vamos estudar na Bíblia algumas características do Espírito Santo. Imagina quando Jesus estava na terra, os apóstolos, eles exerciam o seu ministério conversando com Jesus. Imagina se Jesus na terra aqui e os seus discípulos não quisessem falar com Jesus, só fizessem o que eles quiserem. Com o Espírito Santo hoje, nós temos um conselheiro para nos aconselhar. E é por meio dele que nós falamos com ele nas nossas orações, nós recebemos dele através da palavra dele, que é a Bíblia, e podemos fazer o ministério de Deus. Mas, infelizmente, por ser algo sobrenatural, o Espírito Santo, muitas pessoas fazem dele algo banal. Muitas igrejas por aí pregam o Espírito Santo, mas falam sobre ele do que leem na Bíblia sobre ele. Por isso que hoje, irmãos, eu quero atentar o nosso foco hoje nas Escrituras, amém? Primeiro ponto, do Espírito Santo não se zomba. Do Espírito Santo não se zomba. Gálatas capítulo 6. Estão cheios do Espírito hoje? Sim. Gálatas 6, versículo 7. A Bíblia diz em Gálatas 6, 7: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, amém? Então, se de Deus não se zomba, e Deus é o Espírito Santo, do Espírito Santo não se zomba. Agora, a palavra zombar vem do grego mukterizai, que significa ser tratado com desprezo. Então, de Deus, nós não podemos tratá-lo com desprezo. O que implica isso? Nós não podemos deixar de falar sobre o Espírito Santo. Nós não podemos deixar de falar sobre o poder do Espírito Santo. Pessoas pensam que Bíblia é uma coisa e Espírito Santo é outra coisa. Mas a Bíblia, ela nos explica como o Espírito Santo deve agir nas nossas vidas. Quantas vezes você já ouviu falar sobre o Espírito Santo na sua vida? Em tantas igrejas, não? Mas quantas vezes você leu escrituras que falam sobre o Espírito Santo? Um apelido para o Espírito Santo, a gente acabou de aprender: conselheiro. O Espírito Santo ele é chamado de conselheiro, amém? Vamos ter 2 conceitos importantes sobre o Espírito Santo. O primeiro conceito importante sobre o Espírito Santo é que ter contato com o Espírito Santo, você ser guiado pelo Espírito, você falar com Deus, ter contato com o Espírito Santo, não implica ser habitação do Espírito Santo. São 2 coisas diferentes. Vamos lá para Números capítulo 23. Você pode ser guiado pelo Espírito. Eu acredito que você foi guiado para estar com a gente hoje aqui, amém?
Mas isso não necessariamente implica que hoje você é habitação do Espírito Santo, ou seja, você é salvo. Números 23, versículo 3. Vamos ver uma história muito boa sobre esse conceito. Números 23, versículo 3, a Bíblia diz: E Balaão disse a Balaque: Fique aqui junto ao seu holocausto, enquanto eu me retiro. Talvez o Senhor venha ao meu encontro. O que ele me lhe revelar, eu lhe contarei. Uau, aqui Balaão está conversando com o rei Balaque, o rei dos Moabitas. Ele fala: Balaque, eu vou falar com Deus agora. Vamos continuar lendo. E foi para o monte, versículo 4. Deus o encontrou. E Balaão disse: Preparei 7 altares, e em cada altar ofereci um novilho e um carneiro. E o Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão, e disse: Volte a Balaque e dê essa mensagem. Aqui nós vemos um homem chamado Balaão, e ele não fazia parte do povo de Deus. Ele era um mago, ele era um feiticeiro naquela época. E o que a gente acabou de ler aqui? Que Balaão, ele tem um relacionamento com Deus. Ele fala com Deus. E Deus usa Balaão e põe uma mensagem na boca de Balaão para pregar contra Balaque. Agora, Balaão, ele não fazia parte do povo de Deus. Olha lá em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse 2, versículo 14. A Bíblia diz: No entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Apocalipse 2,14. Você tem aí pessoas que se apegam ao quê? Aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Esse era Balaão. Mas ao mesmo tempo, ele teve uma conversa com Deus, e não só isso, Deus colocou a palavra dele na boca de Balaão. Ainda que ele não fizesse parte do povo de Deus. Uau! Nós temos aqui um casal muito poderoso, que é o Nicolas e a Rafaela, que estão com a gente aqui hoje, amém? E eles têm uma história. Ontem a gente estava comendo um almoço junto com eles. Eu não vou falar os mínimos detalhes, porque eu também nem sei, é muita coisa, né? Mas a gente fez um almoço ontem perto da nossa casa, a gente comeu uma pizza. 3 pizzas, na verdade. Sim. E eles contaram a história deles pra gente, que eles foram para Portugal, assim, só foram para Portugal, sem nada muito certo, só foram. E lá eles começaram a trabalhar em Portugal. Agora, eles estavam legais em Portugal, eles tinham bons trabalhos, eles começaram a conhecer boas pessoas, falavam português, que eles são brasileiros, lá de Paraná, São Paulo, Indaiatuba, né? Indaiatuba, são lá em Indaiatuba. E o que aconteceu é que Deus começou a falar com a Rafaela. E ele falou: Rafaela, você e seu marido têm que ir para Londres, porque lá vai acontecer alguma coisa com vocês. Agora, eles não falavam inglês, eles viram isso, nossa, mas como que eu vou para lá? E aí descobriram que o Nicolas tem uma prima que já mora aqui e tudo mais. Eles vieram para cá, conheceram os discípulos e estão estudando a Bíblia, amém? Agora, eles não só estão sendo guiados pelo Espírito Santo, guiados por Deus, mas também se tornando a habitação do Espírito Santo, amém? Ser guiado pelo Espírito, ter Deus falando contigo, não necessariamente te faz com que você seja a habitação do Espírito Santo. Mas no caso deles, agora, eles estão sendo a habitação do Espírito Santo, amém? Segundo conceito sobre o Espírito Santo, vamos ver na Bíblia. Eu não estou aqui para pregar as minhas convicções, amém? Eu estou aqui para pregar as convicções que a gente está lendo nas Escrituras, amém? Segundo conceito, fazer milagres em nome de Deus não implica ser a habitação do Espírito Santo.
Atos, capítulo 16. Vamos para a Bíblia. Fazer milagres, profetizar, ou até falar com Deus e ter respostas dele, não implica necessariamente, agora pode implicar sim, mas não implica necessariamente que isso te faz parte do povo de Deus. O que te faz parte do povo de Deus é amar a Deus. E o que implica o amor a Deus, em 1 João? Obedecer aos seus mandamentos. É isso que implica o amor a Deus. Ou seja, fazer parte do povo de Deus, amar a Deus, implica obedecer a Bíblia, amém? Atos 16, versículo 16. Nós vamos ver uma história de uma menina, eu acredito que ela era adolescente, porque ela irritou muitos discípulos aqui. Atos 16, versículo 16, a Bíblia diz: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito, em inglês, um demônio, pelo qual predizia o futuro. Então aqui nós temos uma menina, uma mulher, que predizia o futuro das pessoas. Olha, sabe, você, Ricardo, que está ali, isso vai acontecer com você. Ou seja, ela predizia, ela profetizava o futuro. Ainda que ela estava com um espírito que não vinha de Deus. Continuando, ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Agora, nós temos essa mulher, ou menina, que estava falando para as pessoas: olha, esse Paulo e esses discípulos aqui, eles estão anunciando o caminho da salvação. E ao mesmo tempo, ela estava possuída por um espírito. E ela profetizava sobre as pessoas. Gente, eu não estou falando que toda vez que existe uma profecia ou que alguém faz algum milagre ou tem fé, por exemplo, eu acabei de orar pela avó do Ricardo para que ela seja curada. Eu tenho fé para que ela seja curada, amém? Não necessariamente toda vez que você faz, que você vê um milagre acontecer, isso não vem de Deus, é óbvio. Mas nem todo milagre que acontece vem de Deus. Esse é o ponto. Fazer milagres em nome de Deus não implica ser habitação do Espírito Santo. Agora, como nós sabemos então quem fala por parte de Deus? Vocês querem saber quem fala por parte de Deus, amém? Quando a pessoa fala de acordo com a palavra de Deus, amém? Se a pessoa está abrindo a Bíblia, está lendo a Bíblia com você, está ensinando para você o que está na Bíblia e não o que ela acha do que está na Bíblia, aí sim, ela fala da parte de Deus, amém? Por quê? Nós precisamos de um parâmetro. Hoje o cristianismo, ele virou algo banalizado. Nós temos tantas vertentes do cristianismo que pregam coisas que contradizem umas às outras. Os presbiterianos, os católicos, a igreja aqui da Inglaterra, você tem tanta gente, mormons, os testemunhos de Jeová, os pentecostais, os batistas e tanta gente. Qual deve ser o nosso parâmetro? A palavra de Deus. Estudar a Bíblia, se aprofundar nas Escrituras. Por isso que eu quero convidar todo mundo que está aqui hoje, estude a Bíblia. É um apelo que eu quero fazer para todos nós aqui, para que nós estudemos a Bíblia e entendamos da onde vem esse Espírito Santo, amém? Eu e a Ana, a gente estava assistindo um documentário recentemente, ela que pediu para assistir comigo, e eu, amém, né? Aquele sticker que o Juliano me enviou, né? Eu vou perguntar para minha esposa se eu quero, né? Fazer alguma coisa. Mas a gente começou a assistir, ela que escolheu, e foi muito legal, porque é um documentário sobre comidas processadas e tudo isso. E assim, amém, não? Minha esposa é russa, então a gente não ia assistir um documentário sobre futebol, não. Mas como ela é russa, a gente assistiu um documentário sobre comidas processadas, não. E eu estava lá, assistindo. Eu lembro que no primeiro episódio eu dormi, mas depois eu me arrependi e não dormi mais. E a gente assistiu até o final, e foi bom. E era um pouco tendencioso o documentário também, porque ele jogava pro lado de você tem que ser um vegetariano, né? E eu tenho problemas com isso, porque eu posso ficar sem comer salsicha e carne processada, mas eu não consigo ficar sem comer um estrogonofe, um frango,
Frango é muito bom, não? Mas a gente viu um dos apresentadores do documentário, ele falava inglês de uma maneira, de um sotaque, né? E a Ana falou, nossa, esse cara ele tá falando com sotaque de alguém que é de Portugal. E eu, não, eu discordo de você. Ele tá falando com sotaque de alguém que é da Alemanha, de um alemão. E porque eu sei como que é o sotaque de alguém que fala português, porque eu tenho sotaque de português que eu não falo inglês, não? E aí a gente discutiu um pouquinho, não? Eu falei, não, olha, ele tá falando assim, ele fala igual um alemão, e ela, não, ele fala igual um português, até que apareceu o nome dele lá no documentário. Aí na hora, ok, vamos lá pro Google, então, ver quem está certo, não? E a gente viu lá no Google, e ele falava alemão. Ele era da Suíça, mas a Suíça fala alemão, não? Então, ele falava alemão. Mas realmente, a Ana estava sinceramente acreditando naquilo. E eu estava sinceramente acreditando em outra coisa. Mas a verdade pode não condizer com a sinceridade. Às vezes nós acreditamos fielmente em algo. Talvez porque a gente viu algo acontecer e uau! Mas para saber se o que aconteceu vem de Deus, precisamos ver se aquilo está de acordo com a verdade. Se estiver de acordo com a verdade, veio de Deus, amém? Se não estiver de acordo com a Bíblia, não veio de Deus, veio de alguma outra coisa, não? Ponto número 2. Cheios do Espírito Santo ou de si mesmo. Do que você está cheio hoje, aqui? Você está cheio de Deus ou você está cheio de si mesmo? Vamos para Lucas capítulo 11. É o meu nome, Lucas. Eu só não sou médico. Eu gostaria, não? De ser, imagina? Ser médico. Lucas 11, versículo 5. Lucas 11, 5, a Bíblia diz: então lhes disse, suponham, aqui Jesus está falando, suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada que oferecer. Lá no Rio de Janeiro, eu morava junto com a Ana lá, só um parênteses, e a gente morava num prédio no 6º andar. E no 7º andar moravam os irmãos da igreja, eles compartilhavam uma casa lá. Então eu entendo profundamente essa escritura aqui. Porque dava 11 horas da noite e vinha alguém lá pedir coisas pra gente. Você tem sal, você tem óleo, você tem açúcar. Pediam sal, 11 horas da noite. Amém, amém. Eu entendo esse rapaz aqui, não? Versículo 7. E o que estiver dentro responda, não me incomode. A porta já está fechada. Eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão para o seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar, amém? Buscar estar cheio do Espírito Santo, esse é o segundo ponto. Vamos estar cheio do Espírito Santo. Como estar, então, de acordo com a Bíblia? Estar cheio do Espírito Santo é como você comer uma comida. Você pode hoje nós temos um banquete ali atrás, não? Quero agradecer às irmãs que prepararam o banquete, muito bom. E hoje, depois do culto, nós vamos desfrutar desse banquete, dessa comida. Tem pão de queijo, tem comida de Portugal também, do Brasil, e vai ser muito bom. Agora, você pode comer uns 3 pratos hoje. Amanhã, você vai ter fome. É isso. Você pode comer muito, é como comida. Amanhã você vai ter fome. Com o Espírito Santo, é a mesma coisa. É o mesmo conceito. Você pode estar cheio do Espírito Santo hoje. Mas se você não se alimenta da palavra, não se alimenta da comida, você pode não estar cheio do Espírito Santo amanhã. Não existe um currículo espiritual. Olha, eu com 18 anos, eu me enchi do Espírito Santo e hoje eu nunca mais leio a Bíblia nem oro porque eu já estou cheio de... Não! Você se enche todos os dias pela manhã, amém? É assim que é o Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo é algo temporário.
E você está tão cheio do Espírito Santo quanto você está cheio hoje, agora. Se você leu de manhã, se você leu a Bíblia de manhã, se você orou de manhã, você está cheio do Espírito Santo. Você está tão cheio como você está nesse momento, amém? Agora, 4 pontos, mini pontos, sobre como estar cheio do Espírito Santo na prática. Primeiro ponto, orar radicalmente. Atos 4, 31. Como estar cheio do Espírito Santo na prática? Orando radicalmente. Atos 4, versículo 31. A Bíblia diz: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Uau! Imagina nós orando aqui e começa a tremer o lugar aqui que estamos reunidos. Que loucura! E o que aconteceu com eles? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus, amém? O que nos enche do Espírito Santo hoje? Orar radicalmente. É bíblico. Eles oraram, tremeu o lugar e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Para estar cheio do Espírito Santo, a gente precisa orar radicalmente. Agora, o que acontece muitas vezes, não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo, eu acordo de manhã, eu vou orar, e parece que depois da oração eu fico às vezes mais triste do que quando eu comecei a orar. Às vezes isso acontece. Não, a gente ora daquela forma, Deus, Pai, obrigado por tudo, e ainda de manhã, não. Eu já orei deitado na cama algumas vezes, já dormindo, não. Orando pelo Batman, orando pelas coisas aleatórias, não. E às vezes você ora e fica até mais cansado depois. Mas orar radicalmente, para que você se encha com o teu Espírito Santo, significa o quê? Você orar com fervor, amém? Eu imagino a oração desses discípulos aqui. Fez tremer o lugar onde eles estavam. Isso é incrível. Temos que orar até estarmos cheios do Espírito Santo. Segunda maneira de estar cheio do Espírito Santo, Efésios capítulo 5. Segunda maneira. Isso sim é estar cheio do Espírito Santo, amém? Efésios 5, versículo 18. A Bíblia diz: não se embriaguem com vinho. Amém. Importante, não? Que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, amém? Como estar cheio do Espírito Santo, de acordo com a Escritura? Cantando radicalmente, amém? Irmãos, eu quero ser sincero com vocês aqui hoje. A primeira canção não foi radical, que a gente acabou de cantar. O Ken estava animado, as irmãs aqui estavam animadas, mas a gente não estava cantando radicalmente, não. E eu quero animar a gente, porque depois da pregação aqui, já está terminando, o Ken vai fazer uma última canção aqui pra gente. Eu quero animar para que a gente cante radicalmente, amém? Por quê? Porque cantar radicalmente nos enche com o Espírito Santo. Cantando radicalmente. E Satanás, ele sabe que a música é algo incrível, é algo feito por Deus. E por isso ele usa ao seu favor também. Muitas pessoas hoje, elas são depressivas. E elas não sabem por quê. Mas aí você vai no Spotify da pessoa, você vê que todo dia, por 3 horas, ela escuta aquele mesmo tipo de música, que fala sobre suicídio, que fala sobre isso, e ela é depressiva. Às vezes a gente subestima o poder da música, o poder da canção. Tem livros só sobre isso na Bíblia, como Salmos? Não. São canções. E isso deve animar a gente. Não estou falando que ouvir outras canções que não sejam da igreja é pecado, mas isso vai depender da tua consciência. Se você escuta aquilo e se envolve com aquilo e começa a pecar com aquilo, a ficar desanimado, ou algumas pessoas começam a falar muitos palavrões porque escutam muitas músicas que falam palavrão, aí sim é pecado. Mas você escuta e você consegue comer o peixe e cuspir os ossos, aí tudo bem. Não. Precisamos comer o peixe e cuspir os ossos? Não. A música é algo espiritual.
E muitas pessoas subestimam a capacidade que ela tem de nos encher com o Espírito Santo. Eu tenho um desafio para nós aqui. Não só vamos orar e ler a Bíblia nos nossos tempos com Deus, mas vamos cantar nos nossos tempos com Deus também, amém? Imagina que legal. A Ana, sua vida vai ser difícil a partir de agora. Porque a partir de hoje eu vou orar, eu vou ler a Bíblia e eu vou cantar também. E a gente mora num estúdio, então é bem pequenininho, mas vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Terceira maneira de estar cheio do Espírito: amar a palavra radicalmente. Lucas 24. Lucas capítulo 24. Versículo 30. Lucas 24, 30. A Bíblia diz: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha o quê? As Escrituras. Nós sabemos que fogo está ligado com o Espírito Santo. Em Atos 2, o Espírito Santo vem através do quê? De línguas de fogo que saem do céu. Não? Então, o coração dos discípulos aqui, quando Jesus tinha ressuscitado e estava conversando com eles, era um coração que estava queimando. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus estava falando sobre as Escrituras sagradas, amém? Quando nós estudamos a palavra de Deus, ela tem a capacidade de abrir os nossos olhos espirituais. Nós temos que amar a palavra de Deus radicalmente. Agora, tem algumas pessoas que, quando nós abrimos as Escrituras para a pessoa, ela começa a ficar um pouco defensiva ou um pouco até triste. Sabe? Aquele sofrimento que produz tristeza e não arrependimento. Mas qual que deve ser a nossa reação quando nós somos confrontados com a Bíblia? Nós devemos estar cheios do Espírito Santo, porque as Escrituras estão sendo expostas ali. Então, quando alguém te confrontar com a Bíblia, entenda que isso é algo que deve te animar ainda mais, porque isso está te dando um conhecimento que talvez você não teria se você não estivesse estudando a palavra de Deus. Como estar cheio do Espírito Santo? Estudando a palavra de Deus radicalmente, amém? E quarto e última maneira de como estar cheio do Espírito. Jeremias, capítulo 23. Versículo 28, última escritura. Jeremias 23, 28. O quarto e último ponto de como estar cheio do Espírito é amar a missão radicalmente. Amar a missão radicalmente. Que missão? A grande comissão em Mateus 28. Não vão e façam discípulos. Jeremias 23, versículo 28. A Bíblia diz: o profeta que tem um sonho, conte o sonho. E o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a ver a palha com trigo, pergunta o Senhor, não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Essa escritura me inspira muito. Aqui nós vemos que Deus, Ele está comparando agora a Bíblia com fogo. O Espírito Santo é comparado com fogo e a Bíblia é comparada com fogo. A palavra de Deus. Por que isso? Se você for ver em João 1, o que é a palavra? Como o Ken pregou no último culto. Eu espero que vocês lembram do último culto, amém? O que é a palavra? A própria palavra é Deus. A palavra se tornou carne. Jesus. Então nós vemos que o Espírito Santo, Deus, Jesus e a palavra dele também. Tudo isso faz parte de Deus. Tudo isso é Deus. Então também a palavra, ela é comparada com fogo. Agora, o que diz a Escritura sobre amar a missão radicalmente? Olha o versículo 28. O que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Se você tem a palavra de Deus agora, se você sabe o que você tem que fazer, se você sabe que tem que ler, se você sabe que tem que cantar, se você sabe que tem que orar, se você sabe que tem que fazer discípulos, faça isso com
fidelidade, amém? Quando você estuda a Bíblia com as outras pessoas, isso te mantém salvo. Um dia, pessoas tiveram que abrir a Bíblia com você para que você pudesse ser salvo. E você foi salvo. Incrível. Acreditou em Jesus, se arrependeu dos pecados, foi batizado, você foi salvo. Agora, se você quer se manter salvo, você deve amar a missão radicalmente. Estar estudando a Bíblia com as outras pessoas. E você vê na vida das outras pessoas como se fosse a sua própria vida também. Você vai olhar os pecados de alguém e falar, nossa, eu também tinha pecado a mesma coisa. E isso, salvando alguém, é o que vai permanecer com que você também continue salvo também, amém? Ou seja, amar a missão te deixa salvo. Os estudos bíblicos, eles nunca vão acabar. Porque uma vez que você fez, você vai estar no processo de conversão de outras pessoas. E um outro casal que inspira muito nessa área é o Juliano e a Tatiele, que estão aqui, não? É exatamente o oposto do Nicolas e da Rafaela, no bom sentido. Por quê? Porque eles saíram de Portugal e vieram para cá. O Juliano e a Tatiele, a gente está estudando a Bíblia juntos, não? Hoje vamos estar reunidos com o Michael e com a Michelle, junto com eles, para a gente poder tá animado junto, não estudando mais a Bíblia. E Deus colocou no coração deles de irem para Portugal. Porque eles entendem a missão que existe em Portugal. São 11 milhões de pessoas em Portugal. Muitas que não conhecem a Deus. 2 pessoas morrem por segundo hoje. Deve ser algo urgente. A gente tem que ter uma urgência em querer pregar a palavra radicalmente, amém? Então me inspira muito vocês dois, porque eu ainda estou lutando um pouco com a ideia de talvez ir para Portugal. Não. Mas ver que vocês já compraram até as passagens para ir para Portugal. Olha isso. Porque eles entendem a missão radicalmente, amém? Em conclusão, irmãos, esse grupo aqui nosso está sendo usado poderosamente para Deus. Esse já é, eu imagino, o 5º culto que nós temos hoje, aqui em português. E eu lembro que primeiro culto que tivemos, vieram 41 visitantes. Muita gente, ficou muito lotado. E sim, a gente deu uma diminuída, mas eu quero inspirar a gente, para a gente cantar radicalmente aqui, para a gente amar a missão radicalmente, convidar pessoas para estudarem a Bíblia também, estarem aqui, para a gente orar radicalmente, estudar a Bíblia radicalmente, e aí sim, vamos estar cheios do Espírito Santo, amém? De novo, é algo consistente, você faz isso um dia, você faz outro dia, até o fim da nossa vida, e para Deus seja todas as glórias, amém. Sim.